Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continue conosco. E a Malu, como vocês viram, é multitarefas, né? Ela é mais que bombril. Vamos dar, então, continuidade ao estudo do livro, O Nosso Lar. No capítulo 41, ele nos deixa com a ciência que algo grave estava acontecendo na Terra. Era a Segunda Guerra Mundial, que já causava entre nós aqui encarnados os receios enormes, mas nos habitantes das colônias espirituais, né, próximas à Terra, também. O governador do nosso lar, ele vai se dirigir às pessoas que lá habitam para que mantenham a calma e voltem às suas atividades. Era preciso que, através do pensamento, elas cooperassem com a lei do universo, no sentido das mudanças que ocorrem em todas as coisas. Então, isso termina o capítulo 41. Antes de nós entrarmos no nosso capítulo de hoje, o 42, eu agradeço a Jesus por estar aqui com vocês. A presença de vocês é sempre muito boa. E agradeço a direção da casa pela confiança e pelo convite. Assim a gente pode estudar mais ainda. Então vamos lá. Com a invasão da Polônia, tem início a Segunda Guerra. E o Ministério da Comunicação dá o aviso na colônia, convocando aos serviços de socorro à terra os departamentos do nosso lar. Nas câmaras de retificação, Narcisa disse ser necessário organizar o hospital para o serviço que ela sabia seria urgente e intenso, com a recomendação que todos deveriam se preparar para enfrentar o medo. Narcisa é enfermeira na ala feminina nas câmaras de retificação. E lá também, nas câmaras de retificação, trabalham Tobias e André Luiz. André Luiz ficou muito surpreso com a recomendação de Narcisa e ela explicou. O governador, quando ocorre uma emergência assim, coloca o treino contra o medo acima de todos os preparos, até da enfermagem. Então, vamos prestando atenção nesse chamamento de Narcisa para o sentimento do medo, para os pensamentos e as palavras. A gente vai voltar a falar deles depois. André Luiz ajudou na arrumação do grande salão, onde o governador iria falar para toda a colônia nessa hora de grande preocupação. O governador era um ancião de cabelos brancos, alto, magro. Sua fisionomia demonstrava sabedoria, energia e alegria. Ele chegou ao salão acompanhado dos 12 ministros da regeneração. André Luiz estava emocionado, porque ele não conhecia o governador. O governador era uma pessoa muito importante, muito querida e respeitada por todos. Ele estava lá a serviço há mais ou menos uns 200 anos. Pouco tempo. Lembramos que nas colônias espirituais, localizadas nas regiões menos densas do umbral, como é o nosso lar, os governadores são pessoas mais evoluídas, espíritos que já poderiam viver em outra dimensão, mais felizes, mais sutis, mas por caridade fraternal, eles permanecem ajudando os menos evoluídos na sua caminhada. Um coral de crianças entoou um hino muito bonito, e aí foi dada a palavra ao governador. Ele começou lendo, ou dizendo uma passagem de Mateus, capítulo 24, versículo 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ele fez uma prece e começou o pronunciamento que ele iria fazer.
esclarecendo aos trabalhadores do nosso lar os deveres relativos aos problemas criados pela guerra. Ele cita que ali na colônia são mais de 1 milhão de criaturas que não poderiam ser agredidas pela invasão de desordeiros. Nessa região da colônia, há maior número de perturbações, dada a sintonia dos muitos seus abrigados com os irmãos do umbral. A faixa vibratória que divide está ali, nos pondo à prova. Frisou que não se dirigia, naquele momento, aos irmãos cujas mentes já funcionavam em zonas mais altas da vida, mas aos outros que ainda traziam, nas sandálias da recordação, os sinais da poeira do mundo. Linda essa frase, porque todos nós temos as poeiras da recordação em nossas sandálias. Ou seja, seriam preparados trabalhadores que operariam trabalhando e consolando na terra, no umbral e nas trevas. A missão seria de amor fraternal e também haveria uma legião especial de defesa, que iria garantir as realizações espirituais nas fronteiras vibratórias do nosso lar. Ele pediu coragem e espírito de serviço, pois esses momentos sombrios pediam um acender de luzes para dissipar as trevas na terra. Seriam necessários 30.000 trabalhadores, treinados para esse serviço. Esse serviço iria durar, segundo o governador, enquanto a guerra durasse aqui. Ele ia, então, tomar algumas medidas para que milhares de espíritos infelizes não invadissem e destruíssem a colônia. Era essencial defender o nosso lar. Aí, novamente, o coral se apresentou e o encontro foi encerrado. E quanto às medidas tomadas pelo governador? Por que estabelecer fortes defesas? Porque as forças infelizes que habitam as regiões densas do umbral e as trevas se utilizam da desarmonia criada pela segunda, elas se utilizariam da desarmonia criada pela Segunda Guerra e iriam tentar atacar e destruir as colônias. Porque o bem sempre temos dualidade, né? O bem e o mal. Então, o mal nunca gosta do bem. Quer dizer que nunca não. Uma hora ele vai gostar e vai vir para as fileiras do bem. Mas até que não faça isso. E como que isso seria feito? Como seria esse ataque? Pelo horror que uma guerra mundial proporciona, aliás, qualquer guerra proporciona um horror, uma quantidade de energias negativas, que são as vibrações mentais densas, que serve de matéria-prima para as entidades infelizes utilizarem nos ataques às cidades espirituais. Os espíritos menos desenvolvidos não sabem manipular a matéria em estados mais delicados. Então, quais as que eles vão procurar para manipular? As que eles conseguem? As que estão em estado denso. Em vários livros espíritas, há relatos e descrições de tantos sistemas avançados de defesa, e no caso desse, do capítulo 42, foi a razão do governador convocar os 30.000 trabalhadores, servidores especializados, e ainda uma força-tarefa na defesa. Até parece que a gente está assistindo o noticiário à noite, né? Não iriam esperar o adversário na colônia, eles não iam deixar que eles invadissem. Esses da força-tarefa, eles iriam ao combate, conscientes que a tarefa era de confraternização e paz, amor e alívio aos que sofrem, mas eles não iriam deixar eles entrar e destruir a colônia, nosso lar.
Voltando um pouco para a gente poder relembrar o capítulo 12 do livro O Nosso Lar, nós temos: o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Deus, em sua bondade, permitiu que criassem tal departamento em torno do planeta. Ali há legiões de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de reparação mais dolorosas, mas também não são bastante nobres para ir para planos de elevação. São fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos de nós aqui encarnados, separados apenas por leis vibratórias. Lugar de grandes perturbações, portanto, repleto de desesperados, malfeitores. Essa esfera do umbral quase se mistura com a esfera dos homens. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O umbral está repleto de desencarnados e de formas, pensamentos nossas, dos nós encarnados. Pois todo espírito, esteja onde estiver, ele irradia forças que criam, transformam ou destroem. São as vibrações. Quem pensa, faz. O nosso pensamento é a ação em força vibratória. Os abnegados servidores do Ministério do Auxílio se defrontam com fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por esses milhares de mentes desequilibradas na prática do mal, constantemente. E no capítulo 44, que nós ainda vamos estudar, intitulado As Trevas, eu vou citar, porque ela remete ao capítulo 42, se referindo às palavras do governador. Lísias, ou Lisias, explica para André Luiz que a região que nós chamamos trevas são os mais inferiores que conhecemos. A maioria que lá está, milhões de seres, caminham às escuras e estacionam no fundo do abismo por tempo indeterminado. Então, imagine o tamanho do problema enfrentado pelas colônias, no caso, pela colônia O Nosso Lar. E agora, com a guerra, só viriam se somar, aumentar esse perigo. Então, lembra quando Narcisa falou que ia ter que trabalhar o sentimento do medo? Ela, na ocasião, ainda emendou que a calma é garantia do êxito. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse monstrinho, que é o medo. Ele é nosso velho conhecido, né? Tito Livio, historiador latino, nascido em 59 a.C., nos dizia: o medo será sempre a lente que aumenta o perigo. Quanto menor o medo, tanto menor o perigo. Bonito. O duro é por isso em prática. Porque quando o medo vem... Mas o que é o medo? O medo é uma sensação gerada a partir de situações de perigo ou da preocupação de que algo aconteça de forma contrária ao que estava previsto. Ele pode causar estresse, ansiedade, sensações de luta ou fuga. A luta para enfrentar as situações, né? E a fuga para ficar bem longe delas. Sentir medo é natural, é saudável. Ele decorre do instinto de sobrevivência. É uma lei da natureza, portanto. Por isso, todos nós temos esse sentimento do medo.
todos os seres vivos, não importa o seu grau evolutivo. O instinto de sobrevivência é marcado pelo automatismo e reflexão, sendo fruto de um impulso que independe da vontade e que se destina, portanto, à conservação do indivíduo, à conservação da nossa espécie ou da espécie que o indivíduo estiver representando, a fim de atender os objetivos da criação em geral e os da reencarnação em particular. E nós temos, então, vários tipos de medo, né? Muitos. Medo do coronavírus, olha o que nós passamos há tempos atrás. Medo das guerras, olha o que nós estamos passando novamente. Medo da queda da Bolsa de Valores, porque, embora a gente não tenha dinheiro aplicado na Bolsa, mas ela influencia na economia e nos preços que nós vamos acabar pagando. O medo em si não é uma emoção negativa, pois essa emoção existe, como já falei, e vou citar mais algumas vezes, me repetindo, ele existe para nos garantir a sobrevivência. Por exemplo, quando um animal na floresta, o caçador pisa numa folha seca, não presta atenção, ele perdeu a caça, graças a Deus. Né? Porque o animal, por instinto, ele foge. É uma reação física nele, instintiva, levá-lo a fugir. No ser humano, esse processo é mais complexo, pois as ameaças vão além das ameaças ao corpo físico. São perigos que desequilibram a nossa mente, os nossos pensamentos, porque nós somos seres mais complexos. A nossa sociedade é competitiva e eticamente egoísta. E as consequências desastrosas dessa maneira de viver geram insegurança emocional que induz no indivíduo o medo. Nós competimos para alcançar uma fatia ilusória de felicidade que essa sociedade nos apresenta. Então, é o carro do ano, é a roupa de marca, viagens pelo mundo, não que isso não seja bom, maravilhoso. O problema é quando não podemos ter, por vários motivos, isso. Aí começa o problema. Nós queremos competir, né, para poder ficarmos felizes por essa falsa ilusão de felicidade. Só que aí também, com o sentimento de competir, vem, muitas vezes, o sentimento do medo de fracassar na tentativa. Isso gera uma dualidade muito prejudicial. O medo nessa sociedade se instala nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência. Não vamos ficar tristes, não, se nós somos pouco resistentes. A gente está a caminho, adquirindo essa resistência. Primeiro surge no indivíduo e depois na sociedade, porque a sociedade é a composição dos indivíduos. Joana de Ângeles, através de Divaldo, nos diz: esta é uma sociedade amedrontada. Falta solidariedade humana, e isso provoca os receios. Ela nos fala ainda que as causas do medo estão no espírito. O medo procede de experiências passadas, de reencarnações mal-sucedidas ou fracassadas. O medo de enfrentar os seus problemas e resolvê-los impele as pessoas a se conectarem com as outras mentes desencarnadas que lhes inspiram ou sugerem a fuga pelas drogas, bebidas, comportamentos exagerados. Portanto, o medo gera desorganização emocional e psíquica. O baixo teor vibracional, as energias densas, essas os habitantes do umbral e das trevas sabem manipular. Eles conseguem. E é com elas que eles atacam. Mas então,
Resumindo, ter medo é bom ou é ruim? É saudável. O excesso é prejudicial. Quando tememos muito, com aquela sensação de angústia, ficamos imersos nessa energia que provém de nossos sentimentos e pensamentos. E quando ela é ruim, é nociva, ela vai prejudicar todo o nosso ser, agindo nas células do nosso corpo físico, alterando o seu funcionamento de uma maneira não muito boa. Ela nos coloca aberto a vários problemas de ordem física e emocional. E como que nós vamos, então, combater o medo em nós? Novamente, Joana de Ângeles nos esclarece que o antídoto são as informações que nos traz o Espiritismo. A reencarnação, que nós estamos realizando experiências para aprender melhor, e que a vida terrena é só um longo dia perante a eternidade do Espírito. Nós combateremos o medo pela fé, junto à terapia do trabalho fraterno. Com o Evangelho no lar, um pensamento otimista, a prece, a água magnetizada. O universo é um mar imenso de ondas energéticas. O esforço pelo pensamento positivo permitirá a cada um de nós mantermos as nossas mentes em condições de equilíbrio vibratório e emocional, para não nos conectarmos com as faixas vibratórias menos elevadas e possamos atrair sempre os fluidos benéficos que nos manterão em equilíbrio. Simão Pedro, por medo dos poderosos do seu tempo, negou Jesus por 3 vezes. Judas, por medo que Jesus não concluísse a missão dele, vendeu Jesus por 30 moedas. Pilatos, por medo, lavou as mãos e pôs à disposição Jesus ou Barrabás. Mas Jesus não teve medo. Pensa e busca-o em consciência tranquila e te recordas que ele está no leme dessa gigantesca embarcação na qual viajamos, aperfeiçoando, evoluindo em espírito. E por mais que os ruídos de guerra e imagens de guerra cheguem aos nossos sentidos físicos, não vamos permitir que invalidem o propósito de estarmos sempre aliados ao bem, ao trabalho com Jesus e para Jesus. Muito obrigada. Uma boa reunião a todos.